Viver Bem. Oferecimento Center Plástica. Aprimorando sua beleza. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Viver Bem, o programa que destaca a qualidade de vida. E hoje iremos falar sobre um tema muito importante e que ganha evidência nesta época do ano. A dengue. Você de casa, sabe quais são os sintomas, sabe como tratá-la e como principalmente evitá-la? Para isso, contamos hoje com a parceria da doutora Esther Aita, ela que é infectologista, vai explicar tudinho pra gente, então, de como tentarmos reverter este quadro que nos preocupa bastante. Bom dia, doutora. Bom dia, Renata. Satisfação em recebê-la aqui no nosso programa. Prazer também estar aqui com vocês. Doutora, realmente é o período em que a dengue ganha mais evidência, né? Começa o período chuvoso e os casos acabam surgindo mais. Isso, esse é o período inverno amazônico. Então nós temos muita chuva e a concentração de água parada acaba aumentando a proliferação do mosquito. Consequentemente, nós temos um maior número de casos. A senhora, inclusive, trabalha no Semetron, atende no Semetron, que é referência para os casos mais graves da doença, e já percebeu que começou a demanda. Começou sim, nós temos casos já de dengue. O ano inteiro nós temos casos, mas esse período realmente é o maior número de casos. E de janeiro, fevereiro até março é uma grande quantidade de casos mesmo. E é uma guerra que, para ser combatida, depende de todos, né? Doutora, vamos começar explicando então para o pessoal de casa o que é a dengue. Ela é uma doença que como que a gente pega? Do que é, afinal, do que se trata a dengue? A dengue ela é uma virose, né? É uma doença causada por vírus e é transmitida através da picada de mosquito. Ela é chamada uma arbovirose por isso, justamente pela picada do mosquito. E ela é uma doença que causa uma síndrome febril, né? Então, causa febres, dores de cabeça, dores no corpo. É uma doença que pode evoluir mal. Então, é uma doença realmente que o Ministério da Saúde tem tido muito cuidado, porque é grande o número de casos, não só aqui, mas no Brasil inteiro. Mas não é através da picada de qualquer mosquito? Não, não é. É apenas do Aedes aegypti. Aquele mosquitinho que a gente chama de mosquito rajado, que tem as perninhas brancas. É um mosquito bem característico, que se as pessoas olharem, elas sabem que é o Aedes. É só prestar atenção, mosquitinho com a perninha rajada é o Aedes. E tem algum horário de maior facilidade, maior incidência da presença do mosquito em casa? Não, o Aedes ele é um mosquito que ele vive dentro da casa. Então, durante todo o dia, ele pode sim estar picando a pessoa. Geralmente, período começo da manhã e final da tarde pode ser o período de maior incidência da picada. Mas durante todo o dia, ele pode estar sim. Agora, a senhora falou dos sintomas, eu queria convidar a senhora para vir comigo até o plasma para falarmos um pouco dos sintomas, então, da dengue. Que por ser uma doença, uma virose, né, tem sintomas clássicos até, mas o diagnóstico acaba sendo feito até pela questão das plaquetas, se subiram, se desceram, né? Quais são os sintomas da dengue? A dengue, ela pode ser tanto assintomática, tem pessoas que contraem a doença e não apresentam sintoma nenhum, há formas sintomáticas. Nas formas sintomáticas eu posso ter pessoas que passam com poucos sintomas, muitas vezes só uma dor no corpo, uma dor de cabeça, uma indisposição, sem ter os sintomas clássicos, que são esses que a gente está vendo aqui no quadro. Ela é caracterizada por um início de febre abrupto, alto, geralmente de 39 a 40 graus, dores de cabeças fortes, dor nos olhos, que é a dor retroorbitária, geralmente a pessoa queixa, os meus olhos doem. Pode ter, sim, ânsias de vômito, diarreia também pode estar presente, uma característica dela é que são fezes mais pastosas e não aquosas, dores no corpo, dores nas articulações, nas juntas do corpo e muito cansaço. Aquela moleza que deixa a gente indisposto, né, para trabalhar, para as atividades do dia a dia. Inclusive esse cansaço, que a gente chama de astenia, ela pode perdurar mesmo depois dos 7 dias, que geralmente é o ciclo da dengue. Esses sintomas, os clássicos, então, permanecem por quantos dias? Até 7 dias. Até 7 dias. Mas caso trate-se de uma doença, de uma dengue hemorrágica, os sintomas podem ser ainda mais graves. Podem sim. A dengue hemorrágica, na verdade, criou-se esse nome pelo potencial dela de causar sangramentos. Mas nem toda dengue grave vai ocorrer sangramentos. Então, eu posso ter sim uma dengue grave sem a presença de sangue.
sem a pessoa queixar de ter tido alguma perda de sangue, seja na gengiva, ou através de vômitos, ou através das fezes. A característica da dengue grave é a desidratação. Então, o paciente, ele evolui com a pressão bem baixinha, tá bom? E aí aparecem o quê? Os sinais de alerta. Antes da dengue grave, o paciente geralmente apresenta os sinais de que ele vai evoluir para a gravidade. Esses sinais estão aqui, como a gente pode ver, que são os vômitos. Pacientes com dengue que apresentam vômitos, muitos vômitos constantes. Pacientes que queixam de dores na barriga forte, contínua, também é um sinal de alerta. Próprio sangramento, seja gengiva, nariz, no vômito ou nas fezes, ou manchas roxas pelo corpo, também é um sinal de alerta, tá bom? Paciente que levanta e cai ou sofre um desmaio, isso é um sinal de gravidade. Perda de consciência. Isso, para dengue, mas não só a perda de consciência. O paciente muitas vezes está deitadinho ou está sentado, levanta e cai. Aquela queda abrupta de pressão. Isso também é um sinal de alerta. E que pode agravar, a ter outras complicações e levar à morte? Isso são sinais de gravidade. Então, está indicando que a dengue provavelmente já evoluiu para uma gravidade e que esse paciente pode sim evoluir para óbito. Mas essa questão de, quando a senhora fala que o agravamento está ligado à desidratação, é algo que o paciente pode reverter? Ou é o corpo naturalmente que vai ter uma resposta positiva ou não a esse fator da desidratação? É o meu cuidado que pode ajudar nisso ou não? Todo paciente diagnosticado com dengue, automaticamente ele tem que começar uma hidratação oral mais vigorosa. Então, sempre, primeira coisa, procurar o médico, procurar assistência. Por quê? Os pacientes, o principal tratamento da dengue é a hidratação. Esses pacientes, eles têm que tomar cerca de 60 ml por quilo de líquido durante o dia. E 1/3 disso, uma parte disso é só de soro de reidratação oral. O restante, todos os outros líquidos, água, leite, chá, tudo que o paciente toma, entra nessa conta. Para você ter uma ideia, um paciente com 70 quilos tem que tomar cerca de 4 litros por dia de líquido. Então, é uma grande quantidade, sim, de líquidos. E é o primeiro tratamento. E é isso que pode, possivelmente, levar a evitar a internação. Porque quando se interna, normalmente é para tomar o soro, para reidratar o corpo. Então, se ele fizer o dever de casa quando está doente, pode evitar de ter que ficar internado. Os casos de internação são restritos para os casos mais graves já. Agora, doutora, são 4 tipos de dengue. Quando a senhora explicou que a hemorrágica, na verdade, trata-se de um sangramento. Esse sangramento, ele pode ocorrer nos 4 tipos ou a hemorrágica já é um tipo entre esses 4? Não. Ela pode ocorrer nos 4 tipos de dengue. Então, independente do vírus que se adquire, pode sim evoluir para a gravidade. A gente tem sempre um cuidado maior com os pacientes que têm algum problema de saúde. Pacientes que têm problemas muitas vezes reumatológicos, de imunidade, pacientes hipertensos, diabéticos, crianças menores de 2 anos, idosos, eles são pacientes que eles requerem um cuidado maior. Então, se você tem suspeita de dengue, tem o seu filho com menor de 2 anos, pacientes acima de 65 anos, ou pacientes que tratam pressão, diabetes ou problemas cardíacos, eles devem imediatamente procurar um médico. Agora, é impressionante como um mosquitinho é capaz de fazer tanto mal a nós, né, aos seres humanos. É verdade. E como é que funciona o ciclo, então, da vida desse mosquitinho que está em alta, está mais famoso do que muita gente e que preocupa bastante aos órgãos de saúde, né, doutora? Isso. O mosquito, ele na verdade, apenas a fêmea é que pica o homem, né, que ela precisa disso para reproduzir justamente os ovos. Então, ela coloca os seus ovos e ela precisa da água, o ovo precisa da água para se desenvolver. Então, o que a gente vê aqui é um ovinho e dentro desse ovo saindo a larva do mosquito. Basta um pouquinho de água, então, para ele conseguir? Basta, ele não precisa de grandes quantidades de água. Aqui a gente já vê a larva se desenvolvendo. Né? Nessa água parada, então, a larva vai se desenvolver e ela vai se depositar para um novo período que é a pupa, que é o período anterior ao mosquito se tornar adulto. Então, a gente vai ver aqui ele crescendo, aqui a pupa, amadurecendo para depois se tornar um mosquito adulto. E causar o mal por aí, né? Mas esse mosquito, doutora, esse mosquitinho que acabou de nascer, ele já nasce doente, ele já é capaz de transmitir a dengue? Como é que funciona isso? Então, pode sim.
Existem relatos de que fêmeas que estavam contaminadas colocam seus ovos e eles podem já vir, o ovinho já pode estar contaminado e o mosquito que acabou de sair ser portador do vírus da dengue. Mas, em geral, o ciclo, ele se dá quando uma pessoa pica, quando o mosquito pica uma pessoa contaminada. Então, para acabar com a dengue, além de ter que acabar com os criadores, é preciso que ninguém mais tenha a doença, porque o mosquito, ele acaba, é um ciclo de vida. Ele pica uma pessoa doente, se transforma num mosquito Aedes aegypti, e ele é capaz de continuar a sua vida ainda, de picar outras pessoas, sim, de multiplicar isso. Com certeza, Renata. Doutora, vamos sentar novamente, então, para a gente continuar falando sobre esse assunto tão importante, né? E uma hora que preocupa bastante é quando a gente se sente mal e quer tomar o medicamento. Aí não pode ser qualquer tipo, né? Não. A dengue, nós geralmente prescrevemos somente dipirona e paracetamol. AS, outros anti-inflamatórios podem levar potencialmente a sangramento. E é isso que pode agravar e tornar uma dengue hemorrágica até. Sim, Renata. Então o tratamento é basicamente isso. O remédio para dor, para febre. Isso. E hidratação. Água. Bastante água, né? E os sintomas, diferenciando agora para zika e para chikungunya, porque o mosquito, ele é também capaz de transmitir essas doenças. O Aedes aegypti, ele pode transmitir tanto a dengue, a zika e o chikungunya. E são doenças bem parecidas quanto aos sintomas, com algumas diferenças discretas. A dengue, ela causa muita dor no corpo, uma febre mais alta. O chikungunya, ele é caracterizado por muitas dores nas articulações. Então, a pessoa queixa geralmente de muita dor nos punhos, principalmente, e nos tornozelos. E o zika é caracterizado pelas manchas vermelhas no corpo bem proeminente. Ele pode causar também conjuntivite, que é a irritação, e deixar os olhos vermelhos e irritados. Para isso ficar mais claro, doutora, a gente preparou uma imagem comparativa ali de todos os sintomas para a senhora poder explicar para o pessoal de casa, para poder identificar quais são os problemas, o que você de casa está sentindo. Então a gente vai para uma pausa bem rapidinha, nosso intervalo é rápido, então saia daí que nós voltamos já. Viver bem. Oferecimento Center Plástica. Aprimorando sua beleza. Muito bem, já estamos de volta com o nosso Viver Bem e hoje falando sobre a dengue. Está aumentando o número de casos devido ao período chuvoso que começou aqui em Rondônia. Você de casa tem papel fundamental para o combate e a redução desta doença. Todo mundo tem que fazer o dever de casa. Estão todos cansados de saber disso, mas sempre bate aquela dúvida, né? Então, por isso, Viver Bem fala hoje sobre a dengue e recebemos aqui a doutora Esther Aita, infectologista, que estava explicando há pouco os sintomas, a diferença dos sintomas da dengue, chikungunya e zika, porque todas são transmitidas pelo mosquito, né, doutora? Vamos aqui no plasma, então, para a senhora explicar para o pessoal de casa. Tivemos, doutora, casos de chikungunya e zika aqui em Rondônia também? Sim, todos confirmados através de exames, sorologias. Então, para a gente identificar, qual seria a diferença? São todos muito parecidos, né? São sim. Os sintomas, em geral, dos três são muito parecidos. Febre, dor de cabeça, dor no corpo, nas articulações, a vermelhidão no corpo. O zika, eu tenho mais proeminente as manchas vermelhas no corpo. Elas surgem durante o período, em todo o corpo, e elas são bem fortes, avermelhadas. Mas essa manchinha também aparece na dengue, né? Na dengue também aparece e na chikungunya também. A gente tem quadros todos muito semelhantes, mas com algumas diferenças. Então, assim, a diferença é que no zika é um pouquinho mais. Fora isso, também eu tenho a presença de conjuntivite, como eu falei, da vermelhidão nos olhos, que pode ocorrer na zika. O chikungunya, eu tenho as artralgias, as artrites, elas são mais proeminentes. Geralmente as pessoas queixam de muitas dores nos punhos, como eu falei, nos tornozelos. Além disso, eu posso ter o inchaço também dessas articulações. E ela pode perdurar mesmo depois do chikungunya já ter ido embora. Chikungunya e zika podem evoluir para uma hemorragia? Podem, mas é muito raro. A dengue realmente é a doença que evolui
com mais gravidade. E ambas também são diagnosticadas baseadas na queda da imunidade da pessoa. Isso. No exame de sangue, quando fala, vou fazer um exame para dengue, né? Geralmente o que o médico pede é o hemograma, porque tem uma característica. Essas doenças, elas podem causar uma queda dos leucócitos, que é da imunidade, e das plaquetas. Mas isso também é mais proeminente na dengue. Então a dengue acaba preocupando mais? Sim, é porque a dengue ela pode evoluir para as formas graves e óbito. O Ministério da Saúde, inclusive, no último manual, ele diz que os casos graves e de óbitos, eles vêm aumentando nos últimos 10 anos, apesar de ser uma doença facilmente tratada. E o tratamento vai ser o mesmo? Apenas remédio para dor, indicado já pelo próprio médico, e a hidratação? Somente. Agora, doutora, a gente preparou também uns mitos, né? Afinal, muita gente tem dúvida, a gente escuta a história do vizinho, a história da vovó e nem sabe se tudo é certeza. Então, eu queria aqui mostrar para a senhora e perguntar o que se trata de verdade e o que é mentira. O ar-condicionado e o ventilador, eles podem matar o mosquito? Não, Renata, é mentira. O mosquito ele pode ser morto apenas através fisicamente e através de inseticidas. O inseticida comum mata o mosquito? Mata, sim. Para matar os ovos do mosquito, basta secar os reservatórios de água parada? Não, isso é um mito também, Renata. Os ovos, eles podem persistir num ambiente seco, numa plataforma seca, até por 400 dias e ainda assim ficarem viáveis. Então, é necessário que seja limpo. Então, se eu peguei o reservatório de água, joguei água fora achando que eu fiz o dever de casa, se já tinha mosquito ali, já tinha os ovos ali, eles poderão se reproduzir normalmente e transformar no mosquitinho? Na próxima chuva, enche de água e eles podem se reproduzir. Repelentes são fundamentais no combate à dengue? Não. O repelente é apenas para evitar a picada do mosquito, mas para você combater o mosquito é necessário justamente a intervenção diminuindo os reservatórios. Mas ele afasta o mosquito? Realmente consegue inibir que o mosquito chegue na pessoa e pique? Pode sim, mas isso depende do tempo, da aplicação, então não é e da eficácia do produto, né? Isso. Então vamos lá, doutora, vamos tomar vitamina B afasta o mosquito? É mentira. Isso não afasta o mosquito e torna a pessoa continua suscetível à picada. Ela pode ficar até mais saudável, mas não vai afastar o mosquito. Não. Tá certo, doutora. Agora, vamos lá, qualquer picada do mosquito transmite a doença? Não, é apenas a picada do Aedes aegypti. E sempre a fêmea ou o macho também é capaz? Somente a fêmea é capaz de transmitir a doença. As mulheres sempre são as mais danadas. Olha só, a borra de café na água das plantas mata os ovos do mosquito? É mentira. Isso aqui é coisa da vovó, né? Que acha que botar a borra do café no vasinho vai matar. Não mata o mosquito, não mata os ovos dos mosquitos. Lavou, virou o reservatório de água, o ideal é lavar com uma água sanitária para realmente eliminar. O último, então, no último tópico para o pessoal de casa... As larvas do mosquito só se desenvolvem em água limpa? Não. Água suja, água parada, qualquer tipo de água parada pode ser capaz do mosquito se reproduzir. Tá certo, doutora. Agora eu quero convidar a senhora a sentar novamente, porque a nossa equipe foi às ruas para ouvir as dúvidas da população. São várias, né? Vários os questionamentos. Queria até que a senhora assistisse agora para responder a cada uma das perguntas elaboradas nas ruas aqui de Porto Velho. O mosquito da dengue chegou ao Brasil. Como o mosquito da dengue chegou no Brasil, doutor? Por que ele chegou aqui no nosso país para atrapalhar a nossa vida? O mosquito da dengue, o Aedes aegypti, ele é proveniente da África. Os primeiros relatos foram no Egito e acredita-se que ele chegou através dos navios negreiros que trouxeram os escravos. Tá certo. Próxima pergunta, então. É só o mosquito fêmea que pica? Como a gente já falou, é somente um mosquito fêmea. Por quê? A fêmea, ela usa o sangue para a maturação dos ovos, então não é uma alimentação. O mosquito, tanto o macho quanto a fêmea, eles se alimentam das plantas, do néctar das flores, das frutas e a fêmea utiliza, então, o sangue somente para a maturação dos ovos. Tá certo, vamos à próxima. A dengue ocorre só no Brasil?
Não, a dengue ela ocorre em vários países do mundo, geralmente em países de clima tropical como o nosso, países que são quentes, que chove bastante. Mas a senhora tem conhecimento se nos outros países a situação ela é tão alarmante quanto aqui no Brasil? Porque em alguns anos tivemos casos de maior gravidade, quando há um maior controle ou outras épocas com menor controle, a situação é parecida com a nossa? Sim, em geral, os países tropicais, eles têm uma grande incidência de dengue também, o que vai depender justamente do que você falou, Renata, do controle do vetor. E aqui no Brasil, como é que está a nossa situação hoje? Olha, de 2014, nós tivemos uma grande epidemia de dengue. Ano passado tivemos menos casos, mas a qualquer momento a gente pode esperar, sim, uma grande epidemia. Próxima pergunta, então. Quantas pessoas um mosquito é capaz de infectar? Em geral, o mosquito, ele pica uma pessoa para a reprodução dos ovos. Mas existem relatos de um mosquito que contaminou até 5 pessoas da mesma família. Não tem essa de que ele picou, ele vai morrer. Ele não tem uma vida tão curta assim. Não tem, Renata. Então, ele realmente pode continuar reproduzindo e transmitindo a doença. Tá certo. Próxima pergunta. Por que o nome do mosquito da dengue é Aedes aegypti? O nome do mosquito, ele vem justamente do Egito. Aedes aegypti. Aegypti é egípcio. Então, ele vem da origem dele, que foi no Egito. Um nome complicadinho, né? A última pergunta, então. O que é a febre maiaro que surgiu no noticiário desse mês? Febre maiara, essa é um pouco nova para mim, doutora. Isso. A febre maiaro também é uma arbovirose transmitida por um mosquito, mas não é o Aedes. Mas também é uma síndrome, é um vírus que causa uma síndrome febril. Dores no corpo, dores de cabeça, febre. Então, os sintomas são parecidos com o da dengue. Existem relatos já anteriores da febre maiaro no Brasil, principalmente aqui na região norte, justamente pelo nosso clima, né, e a reprodução desses mosquitos, mas não existe uma epidemia relacionada à febre maiara. Prevenção para todos, no caso, é evitar a proliferação de mosquitos. Sim, Renata. E doutora, quando a gente comentou ali que são 4 tipos, tem uma curiosidade minha e até das pessoas de casa, eu peguei uma vez a dengue. Sendo 4 tipos, é verdade que quando a pessoa pega os 4 tipos, ela não vai ter mais dengue? Então, quando você contrai um vírus, você adquire um vírus, o seu organismo ele vai produzir imunidade especificamente contra aquele vírus. Mas você vai continuar suscetível às outras formas. A gente tem 4 tipos, dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. Então, a pessoa pode se contaminar, sim, até 4 vezes com Mas existe alguma relação de peguei uma vez, a próxima pode ser ainda mais intensa, derrubar mais a pessoa que contraiu a dengue? O vírus tipo 2, Renata, ele é um vírus mais agressivo. Então, a dengue, acredita-se, existe essa teoria de que a dengue causada pelo tipo 2, ela pode evoluir maior para a gravidade. Mas não qualquer um dos 4 tipos pode sim evoluir para a forma grave. É baseado nesses 4 tipos, né? Que a vacina que está e ainda é uma coisa nova para a gente discutir, que pode ter essa imunização, então. Porque são 4 tipos de dengue. Se eu criar anticorpos contra esses 4 tipos, contraindo a doença 4 vezes, que é o que ninguém quer, né? Porque não é fácil, então a pessoa não vai ter mais dengue. Não. Mas aí ela pode ter a chikungunya e o zika? Pode sim. E assim como a dengue pegou a zika e o chikungunya, não vai ter mais ou não? Acredita-se que sim, que a chikungunya eu tenho imunidade permanente, o zika também eu tenho uma imunidade permanente, mas não se sabe ainda, Renata, o zika ele é muito novo, né? Aqui no Brasil, não no mundo, mas no Brasil, e o fato das microcefalias terem surgido, então realmente está existindo um maior número de estudos em cima do Zika, porque se viu que ele é um vírus diferente do que se esperava. Agora, a senhora, aproveitando que tocou neste assunto, então, tivemos caso de Zika, de microcefalia relacionada à Zika aqui em Rondônia? Tivemos registros? Tivemos sim, nós temos presença de microcefalia em decorrência das gestantes terem adquirido Zika em todos os estados do Brasil. Mas qual é essa relação entre a gestante e a Zika? Toda gestante que tem a Zika vai ter um bebê aí com a microcefalia? Não, Renata.
Na verdade, isso é algo novo, como eu falei, é algo novo que está sendo estudado. Existem casos até de uma mãe que contraiu o Zika e estava grávida de gêmeos, que um nasceu com microcefalia e o outro não nasceu. Então, realmente está ainda em fase de estudo. Então, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, doutora. É um assunto novo, como a senhora mesmo já disse, assim como a vacina. Também ainda é muita novidade para o nosso país que está estudando, os levantamentos continuam. Daqui a pouco, então, você sabe mais sobre a Zika, microcefalia, qual é a relação entre as doenças e o mosquitinho da dengue. Não saia daí, que nós voltamos já. Viver bem. Oferecimento Center Plástica. Aprimorando sua beleza. Muito bem, já estamos de volta com o Viver Bem, o programa que destaca a qualidade de vida. Você aí de casa já teve dengue, sabe o quanto é difícil passar pelos sintomas por essa fase de cura da doença? Estamos recebendo a doutora Esther aqui no nosso programa, falando então um pouquinho sobre a dengue. E doutora, é mais comum do que a gente imagina, né? A gente sempre conhece alguém que teve a doença, em casa alguém passou por este problema. A gente conversou inclusive com uma pessoa que conta aí como é difícil passar por esse período e o que faz hoje para evitar a doença novamente. Queria convidar a senhora então para a gente assistir ao VT. Me chamo Janaína de Araújo Barros, tenho 22 anos e sou estudante de jornalismo. Então, há umas 2 semanas eu vinha sentindo muita dor de cabeça. A princípio o sintoma era só esse, então eu não sabia, não fazia ideia que era dengue, né? Fiquei tomando só remédio para dor de cabeça, mas sem saber o que era. E aí, com alguns dias depois, eu vim ter as pintinhas no corpo, né? Foi daí que eu suspeitei que fosse a dengue. E é aí que foi começar a dor no corpo, dor nos olhos. Eu estava só com os olhos vermelhos há alguns dias. Então, foi quando eu decidi procurar a UPA para fazer o exame, né? Achando que seria mais rápido, só que o resultado só sai com 30 dias. Mas aí o médico também passou o exame de sangue e através das plaquetas baixas, ele suspeitou que realmente era dengue. E o único conselho que ele passou foi tomar muito líquido e dipirona caso sinta muita dor no corpo. O vírus da dengue é transmitido pela picada da fêmea do Aedes aegypti. Mosquito diurno que se multiplica em depósitos de água parada acumulada nos quintais e dentro das casas. A grande maioria das infecções é assintomática. Quando surgem, os sintomas costumam evoluir em obediência a 3 formas clínicas. Dengue clássica, forma benigna similar a uma gripe. Dengue hemorrágica, mais grave, caracterizada por alterações de coagulação sanguínea, e a chamada síndrome do choque, associada à dengue, forma raríssima, mas que pode levar à morte se não houver atendimento especializado. Não existe tratamento específico contra o vírus da dengue. Tomar muito líquido para evitar a desidratação, utilizar medicamentos para baixar a febre e analgésicos são as medidas de rotina para aliviar os sintomas. Eu tive muita ardência nos olhos, os olhos muito vermelhos, muita coceira. E esses dias, assim, quando apareceu as pintas no corpo, também muita coceira, a dor no corpo, você se sente bem mole. Até mesmo quando você acha que já sarou, já está curado da dengue, mas você ainda sente aquela moleza, aquela vontade de ficar só deitado. São sintomas assim bem ruins, você perde também um pouco da fome. Você não fica com muita vontade de estar comendo, só quer estar deitado, dormindo. E os olhos, a claridade também incomoda muito. Esses sintomas assim são bem chatos, ficam vários dias assim.
Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já registrou mais de 800 mil casos prováveis de dengue em 2016, mais de 90 mil casos de zika e mais de 30 mil casos de chikungunya. Isso mostra a importância dos cuidados com prevenção e com a disseminação de campanhas contra a proliferação do mosquito. Então, eu ainda não faço ideia de onde eu peguei, pois aqui em casa eu não vejo nenhum foco, né? Tudo que possa estar trazendo algum foco, a gente tenta evitar, a caixa d'água fechada, aqui o corredor sempre limpo. Agora, nos vizinhos aqui do lado, a gente não sabe, né? Não sabe como é que é, se eles também estão fazendo essa prevenção, e não sei onde eu posso ter pegado, porque também não visitei nenhum sítio, não fui em nenhum lugar assim que poderia ter o foco, não que eu me lembre. Eu acho que não só eu, mas como o meu vizinho também tem que se prevenir quanto a isso, né? Pois com esse tempo de chuva, muito tempo de chuva que está vindo aí, a gente tem que tomar cuidado, tá sempre evitando qualquer foco, né? Eu não sei como é que é a parte do meu vizinho, mas eu tento fazer a minha parte, e eu acho que se cada um fizer a sua, vai diminuir esses índices aí de dengue. A gente percebe o quanto é difícil, né? A gente acaba ficando afastado do trabalho, desmotivado, e aquele cansaço intenso, não é fácil. E esse período de dificuldade é tanto para a criança quanto para o adulto e até para o idoso, né, doutor? Que pode ser pior em algumas idades. Sim, como eu falei, menores de 2 anos e maiores de 65 anos são pacientes que podem evoluir com mais sintomas e mais gravidade. Certo, doutora. Agora, voltando um pouquinho na questão das gestantes, porque foi o que causou uma grande preocupação ao longo deste ano, né? Até pela novidade da associação e do estudo da zika com a microcefalia. A gestante, neste período, ainda tem que se preocupar com essa possibilidade? Tem sim, Renata. Nós tivemos casos anteriores e a doença ela pode se manter por um longo período no nosso país. Então, as gestantes devem sim ter um cuidado redobrado nesse período. Mas o que elas podem fazer para evitar de contrair a zika? Utilizar roupas, né, manga comprida, calças compridas, para evitar a exposição ao mosquito, o uso de repelentes, telas na casa, tudo isso para evitar a contaminação através da picada do mosquito. Porque às vezes não adianta a gente fazer o dever de casa, se no vizinho a proposta também não foi adotada. Então, a gestante tem que evitar uma exposição ao mosquito. E com isso, no acompanhamento gestacional, identificar se teve o problema com a doença ou não. Mantendo esse tratamento, é possível, de repente, evitar, então, que a zika se agrave e tenha a microcefalia? Sim, eu tenho que diminuir o número de casos, Renata. Gestantes, qualquer gestante, como eu falei, a zika muitas vezes pode passar desapercebida. A gestante algumas perceberam somente a vermelhidão no corpo e depois tiveram seus filhos com esses casos de microcefalia e foram então investigadas através da sorologia e viu-se que elas tinham, na verdade, contraído zika. Muitas acharam que era dengue e, na verdade, depois se viu que foi o Zika vírus. Mas não há um exame específico para a gestante saber se ela está com a zika ou não? Existe sim, existem os exames. Então, toda gestante que suspeita de dengue ou zika ou de chikungunya, eles devem procurar o médico, que serão realizados esses exames. Os exames já estão sendo realizados em Rondônia ou continuam sendo mandados para outros estados? Alguns estão, dependendo da demanda, é referenciado. Certo, doutora. Agora, uma curiosidade, a dengue, se for tratada corretamente, quando não se leva ao óbito, existe alguma possibilidade de ficarem sequelas, algum tipo de alteração? As pessoas elas podem permanecer com uma fraqueza até durante 20 dias, mas existem também a forma neurológica, que são pacientes que evoluem com problemas no sistema nervoso central. O vírus atingindo, né, os nervos, o cérebro, e aí esses pacientes podem sim ter sequelas graves e até mesmo permanentes. Que tipo de sequelas permanentes eles podem ter, por exemplo? Dependendo da doença, mas os pacientes podem ficar com déficit motor, para andar, problemas neurológicos no cérebro.
Diversos, Renata. A Guillain-Barré é uma consequência parecida como essa, que pode estar associada a dengue, zika ou chikungunya? Sim, ela é uma doença que ataca o sistema nervoso central, que ataca os nervos, e a pessoa vai ficar, então, com uma deficiência motora, para andar, para se movimentar, e pode sim. E o bebê que teve que foi... Depois que a gestante já teve o seu bebê, se ele for picado pelo mosquito, ele já não desenvolve mais a microcefalia? Não, a microcefalia ela ocorre quando a gestante é picada durante o período gestacional. Né? Viu-se que os relatos principalmente ocorrem quando a gestante é picada no primeiro trimestre, porque essas consequências são mais graves. É quando o feto está se desenvolvendo. Então, o bebê ele pode... Depois de nascer, ele desenvolver a doença. Ainda não se sabe se ele pode depois apresentar alguma consequência disso. Como eu te falei, é tudo bem recente. E algum destes vírus, zika, chikungunya e dengue, podem ser transmitidos através da relação sexual? Sim, o Zika, existem relatos dele ser transmitido através da relação sexual. Tanto que a Organização Mundial da Saúde, ela... incluiu o sexo seguro como uma forma de se evitar a contaminação do Zika. E tivemos registros aqui em Rondônia semelhantes ou não? Não há como se transmissão levantar? sexual? Não tem como se... Já há uma confirmação, doutora, de que o aumento de casos de microcefalia no Brasil, então, é causado pelo vírus Zika. E como que Rondônia, o nosso sistema público de saúde, está lidando com isso? Então, na verdade, depois que o bebê nasceu, o que se espera é que se dê um suporte melhor para essa criança, que é uma criança que ela vai ter dificuldade para se desenvolver, né? Um déficit no desenvolvimento. Então, essa criança pode ser mais tardia em andar, em falar, em toda a parte do desenvolvimento neurológico. Então, essa criança ela é avaliada para se ver quais são as consequências dessa infecção dessa criança. A grávida ela tem um risco maior de pegar a zika no início da gestação, ao final da gestação, ou isso pode acontecer ao longo dos 9 meses? Ao longo dos 9 meses, a gestante está suscetível a se contaminar. Né? Dependendo da fase de desenvolvimento do feto, as consequências elas podem ser pior. Muito legal. Olha, doutora, daqui a pouquinho então a gente vai aprender um pouco mais sobre a prevenção, porque a prevenção, existem os métodos para se evitar, né, a presença do mosquito, estar próximo do mosquito, mas o fato é, todos temos que cuidar das nossas casas, evitar reservatório de água parada, para que o mosquito não se prolifere e a doença chegue ao fim. Há uma possibilidade, é uma utopia pensar que a dengue pode chegar ao fim? Eu acredito que não, Renata. Eu acho que a população pode sim se conscientizar, pode sim fazer a sua parte e a gente conseguir diminuir e até mesmo erradicar a doença do nosso meio. Daqui a pouquinho, então, a gente conversa sobre essa prevenção, doutora. Eu quero convidar que a senhora continue aqui conosco. Você de casa também não saia daí. Você vai aprender, então, como evitar o mosquito da dengue na sua casa. Porque, às vezes, a gente pensa que sabe de tudo, mas ainda há muito o que se aprender para evitar a doença. Não saia daí que nós voltamos já. Viver bem. Oferecimento Center Plástica. Aprimorando sua beleza. Já estamos de volta falando sobre dengue hoje no Viver Bem. Você de casa vai aprender então como evitar a presença do mosquitinho aí na sua casa e assim evitarmos a proliferação do mosquito da dengue. Doutora Esther, vou pedir para a senhora continuar aqui conosco para opinar, caso queira participar aqui do bate-papo sobre prevenção, porque agora eu vou receber o Salustiano Freitas, ele que é chefe da divisão de controle de vetores aqui do município, da Secretaria Municipal de Saúde, e vai explicar um pouco para a gente como é que esse trabalho, né, realizado pelo município para evitar a proliferação do mosquito. É um dever de casa que tem que acontecer durante o ano todo, né, Salustiano? Bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo, né? A dengue, ela se combate todos os dias, né? Então, é uma doença que ela vem se eclodindo cada vez mais no nosso município, né? Não somente no nosso município, como todo o país, e é uma ação que a gente tem que tomar todos os dias. E essa ação, justamente, depende
daria menos trabalho ao poder público se todo mundo fizesse o dever de casa. Então, há um trabalho de educação nas ruas para se alcançar esse sucesso, né, Salustiano? É verdade. Existe essa necessidade, né, e essa conscientização dos próprios moradores, que são quem realmente faz com que crie esses criadores dentro de casa, né? Então, esses criadores que são os mais predominantes, segundo o levantamento que tinha se apresentado, né, no último de maio agora, foi lixo doméstico. Então, esses são aqueles perceptíveis que a gente tem que ficar mais de olho. Então, quando a gente faz o levantamento, então apontou que as nossas queixas da falta de saneamento básico, da invasão da população à área de mata, não significa que é o maior causador da dengue. A presença do mosquito, então, ela é mais incidente dentro dos próprios terrenos, dentro dos próprios imóveis. É o que está acontecendo. Certo. Hoje a gente preparou, então, aqui alguns objetos para mostrar como evitar esse mosquito e também temos alguns tópicos que eu gostaria de comentar com você agora, Salustiano, para a gente, então, entender um pouquinho sobre a dengue, sobre o mosquito Aedes aegypti, né? Então, olha só quais são os métodos de prevenção, né? Mantenha bem tampados caixas, tonéis e barris de água. Então, caixa d'água, a gente percebe que ainda tem muita aqui na capital sem tampa. Pode ser um reservatório. É verdade. Na verdade, é o grande reservatório, né? O que acontece? A sociedade em si, ela compra a caixa d'água que vem com a tampa. O que acontece é que muitas das vezes ela deixa aquela brecha, né? Não fecha, não veda totalmente. E isso faz com que o mosquito prolifere dentro dessas águas. E ele acaba até não tendo conhecimento, né? Justamente por ser um objeto que não é comum que o morador vá olhar se está tudo bem, só quando acontece algum tipo de problema, acaba tendo um reservatório ali sem saber. E muitas das vezes ele até se surpreende, né? Nas nossas visitas, quando os nossos agentes vão até essas residências, muitas das vezes o próprio morador fala, né? Olha, isso aí a gente sempre deixa fechado, né? Então sempre tem aquela desculpa. A gente sempre deixa fechado, né? E muitas das vezes quando a gente vai lá, encontra aquela brecha que é o suficiente para o mosquito se proliferar. Principalmente nessa época de temporais, de muito vento, é bom sempre se certificar se está bem vedada. Verdade. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira sempre bem fechada. Ele pode ir ali também no nosso saquinho de lixo e se... Com certeza. Essa é uma estratégia que nós estamos utilizando agora, principalmente numa questão de orientação. O que acontece? Os moradores, muitas das vezes, eles têm a sua lixeira, né? E de forma errônea, ele acaba depositando seus lixos nesses locais a céu aberto, onde em contato com esse período agora com a chuva, acontece que aquela sacola, né, aquele depósito de lixo ali, ele pode estar acumulando água, que aquela quantidade mínima é o suficiente já para proliferar o mosquito ali naquele local. Não jogar lixo em terrenos baldios. Esse é um problema, né, que temos aqui na capital. Não vai ser só a dengue, né? Vão aparecer os animais peçonhentos, há uma questão estética também que não é agradável, o odor que acaba exalando também nesse terreno. Fazer isso não é nada legal e, infelizmente, nós não temos ainda um controle sobre os terrenos baldios aqui na capital, né, Salustiano? É verdade. Nós temos uma equipe especializada onde ela faz essa investigação nesses locais. Então, o que acontece? Apesar de hoje nós já temos um decreto onde você jogar lixo, né, em terreno baldio, você acaba assumindo uma responsabilidade e com a possibilidade de receber uma notificação e uma multa, né? Então, esses locais, esses terrenos baldios, hoje a gente está com uma equipe, né? Após reuniões juntamente com o Estado, nós já conseguimos também, em parceria, fazer essas visitas nesses locais, junto com a CEMUSG, né? A CEMOB também, e também a Vigilância Sanitária Municipal, onde esses terrenos vão ser identificados, né? E os proprietários possivelmente vão ser notificados e multados. Mas ainda é um trabalho que está evoluindo, porque sabemos da deficiência estrutural das secretarias, do poder público, mas então a melhor forma é pedir para que você de casa se conscientize e evite de jogar. Joga na lixeira, o caminhão do lixo vai passar, então procure outras formas mais corretas. Guardar garrafas de vidro ou plástico, mantenha sempre de boca para baixo. Eu queria até que você demonstrasse qual seria a melhor maneira da gente evitar, né? Tenho lá os vasilhames da cerveja, enfim, como é guardado isso? Na verdade é muito comum, né? 60% das visitas são realizadas, a gente encontra esse tipo de depósito. Então, esse é um depósito assim, que já vem ocorrendo dentro das residências há muito tempo. A estratégia que se tem é não deixar ela com a cabeça para cima, ou seja, pegar esse depósito, né, que você vire e coloque ela de uma forma em que não possa acumular água. Essa é a melhor forma, ou seja, se na possibilidade levar para um local onde você não possa estar recebendo água, chuva, né, um céu aberto, então é armazenar de forma correta.
Certo, vamos ver a próxima dica então de como evitar a proliferação do mosquito. E sempre se certificar se está tudo bem, né? Não deixe a água da chuva acumulada sobre a laje. A laje também pode ser um depósito de mosquitos? Com certeza. É muito comum também aqui no município de Porto Velho aquelas obras inacabadas, né? Inclusive as lajes. Então, sempre vai ter aquele depósito de água, aquela água acumulada, né? Onde a gente tem que ficar sempre atento e olhando, ou seja, sempre limpando, né? Não deixando a água parada. A estratégia é não deixar a água parada. Se não tiver água parada, não tem o vetor, né? Certo, Salustiano. Agora, bem complicado, né? Nesse ponto de evitar, de fiscalizar as construções civis aqui da capital, porque o efetivo nem sempre é o suficiente. Agora, outra coisa que a dona de casa, que gosta de ter sua plantinha, quem gosta de um jardim, o que pode ser feito? Porque às vezes não basta simplesmente furar o reservatório da planta, porque pode desenvolver a doença. O que seria o mais correto, então? Bom, para aquelas pessoas que gostam de ter as plantas, principalmente dentro de casa, sempre fica um local onde começa a proliferar o mosquito ali com aquele pouco de água que tem. Mesmo exemplo, dentro de casa, né? Mesmo dentro de casa. Por exemplo, aqui nós temos essa planta que aparentemente possa acumular pouca água, que possa entender que não... E inclusive a pessoa pode até perceber que não tem água ali. Mas se você levantar essa planta, você vai ver que ali fica sempre um resíduo de água, né? Quando você vai aguar suas plantas, geralmente aquelas pessoas ela faz isso pela manhã, que é o suficiente. Se ali tiver já a larva do mosquito, já começa a eclodir. A estratégia que a gente está utilizando é você pegar um pouco de areia, né? Você vai pegar essa areia e vai tirar essa planta e você vai... Isso é uma coisa contínua. Você vai pegar essa areia, você vai colocar de forma onde ela não possa acumular espaço para ter essa água, né? E você vai estar colocando. Vai preencher os espaços com areia. Justamente, vai preencher esse espaço. Automaticamente, a água que você vai estar fazendo essa limpeza na planta, né? Então, tratamento na planta. Essa água ela vai escorrer e não vai ficar água parada. É o mesmo caso dessa que já tem o pratinho, já que tem a possibilidade maior de armazenar água justamente pelo seu formato? Isso aqui a gente já percebe que a quantidade de água vai ser bem maior. Inclusive, existe aquela situação. É importante a gente tratar no momento. Porque, assim, é costume nosso, né? Muita gente joga aquela água na planta de manhã e fala assim, não, no fim da tarde, a gente vai pegar e vai eliminar essa água. E a gente acaba esquecendo e é o que acontece. Né? Inclusive, Salustiano, a gente acompanhou um pouquinho do trabalho dos agentes nas ruas aqui da capital para saber como é que é esse trabalho educativo e também de tratamento e combate do mosquito da dengue. Vamos ver. O meu trabalho é assim, quando eu chego, as pessoas vêm, a gente faz a abordagem, fazendo a colocação, qual é o trabalho que eu vou realizar na casa dela. Aí sim está sendo bem aceito, a gente entra, dá uma visualizada de todos os possíveis focos que existem na casa, a gente deixa orientações aquelas que a gente não alcança, como caixa d'água em cima, calhas que a gente não alcança também, a gente deixa orientação para que coloquem uma escada e façam uma verificação se está alguma brecha, alguma falha ali que o mosquito possa entrar e fazer o criadouro dele. Olha, a prevenção é muito importante, igual a gente vem trazendo orientação, muito cuidado com as águas expostas, não podemos deixar a água exposta 8 dias, 7 dias a 8 é o tempo suficiente para que o mosquito nasça em suas casas. Bem, sobre os cuidados com as pias, pia de cozinha, banheiro, lavanderia, terminou de usar, é importante colocar aquelas tampinhas, tá? O vaso sanitário fez o uso, é importante manter fechado também. Tá? Então são essas recomendações. Nós falamos ainda do quintal, que é importante estar observando plástico, copo descartável, garrafa PET, tampinha da PET, né? Uma casca de ovo, um caramujo que está no teu quintal, mesmo vivo é importante recolher, porque ele pode morrer e ficar a conchinha dele servindo de criadouro. Luciana, a gente já sabe que o pneu é um vilão também, porque aqui pode se desenvolver então a larva e os mosquitinhos que você até trouxe pra gente, né? Isso mesmo. Na verdade, o pneu tem uma normativa, né, do governo federal, em que esse pneu tem que ser recolhido pelos próprios fabricantes. Mas, todavia, a ideia é essa, é não deixar ela com água acumulada, né, e eliminar. Aqui você trouxe a larva e o mosquito também. Isso, aqui nós temos o Aedes aegypti e o albupic também, que é da mesma família, em que transmite a dengue, chikungunya e zika vírus. Aqui a larva. E explicar até como você trouxe, né? Porque são várias frentes de trabalho, os agentes passam nas residências fazendo o levantamento, encontrou a larva, essa larva vai para o laboratório para saber se é uma larva do mosquito da dengue ou não. Isso.
Nós temos a equipe que atua diretamente, né, nos PS, que são as borracharias, justamente questão dos pneus, que são mais propícios para a proliferação do mosquito. Nós temos a equipe que atua também nas residências, nos imóveis, né? Nós temos uma equipe também especializada para atuar naquelas denúncias, nos casos confirmados da doença e também naqueles terrenos baldio. Então, esses, no caso, foram coletados já nos próprios imóveis, né? Então, aqui a gente percebe que a proliferação do mosquito é muito rápida. Então, quanto mais rápido a gente combater, melhor para diminuir essa proliferação e os casos da doença. Tem ainda as frentes de trabalho de combate, como a gente viu na reportagem, com o fumacê, a visita educativa, tudo isso para evitar a proliferação do mosquito e assim tentarmos acabar com a dengue. Eu quero agradecer a sua participação aqui hoje, Salustiano. Prazer em recebê-lo aqui no nosso programa. Retorne sempre que precisar para conscientizar, então, a população, os nossos telespectadores. Tá certo, prazer é todo nosso e nós estamos à disposição para mostrar quais são as ações que o município está fazendo no controle da dengue. Doutora Esther, muito obrigada pela sua disposição, por prestar um pouquinho do seu conhecimento aqui para o pessoal de casa. Temos que tomar cuidado porque a dengue é uma coisa séria, né? É sim, Renata. A gente tem que cuidar, toda a população se conscientizar que é necessário. A você de casa, muito obrigada por mais um programa, por acompanhar aqui o nosso Viver Bem. Faça o dever de casa, evite a presença do mosquito na sua casa, fiscalize o vizinho. Quem sabe assim a gente pode construir aí uma cidade melhor com mais saúde. Sábado que vem nós estamos de volta com mais Viver Bem.